Eu abro com uma palavra, presidente, que eu nunca vi ser expressa na boca do presidente da República, nem das autoridades do governo federal, que é a palavra solidariedade. Solidariedade ao povo brasileiro, solidariedade aos profissionais de saúde, solidariedade a todas as pessoas que estão na linha de frente dessa luta incansável e essa luta consumptiva que desgasta profundamente todas as pessoas, que é a luta contra a pandemia, a luta para salvar as vidas que estão em risco no país inteiro, em todos os cantos desse país, e ao mesmo tempo somar a esta palavra solidariedade, somar a palavra cansaço. É um imenso cansaço de todas as pessoas, inclusive o nosso cansaço de fazer uma luta intensa nesse parlamento e, infelizmente, ver resultados que são interrompidos. Veja, em 2020, nós fizemos uma grande batalha nesse plenário. Nós conseguimos, a partir da iniciativa deste Congresso, não do governo, estabelecer aqui o orçamento de guerra, conseguimos, a partir de nós, aqui, elevar o valor do auxílio emergencial para R$600, a partir de nós, garantir a transferência de recursos para os estados e municípios, a partir de nós, do Congresso Nacional, garantir uma série de aprovação de leis na saúde, a partir também do trabalho do Congresso, o valor indenizatório aos profissionais de saúde, que foi vetado pelo governo e estará em pauta a partir de amanhã, e que nós precisamos derrubar este veto, a partir de nós, a Lei Aldir Blanc para os fazedores e fazedoras de cultura, a partir de nós, uma série de decisões e que não contaram, de fato, com a iniciativa do governo. No entanto, presidente, é importante que a gente diga que sempre este governo colocou em confronto as decisões econômicas com as decisões de saúde pública. E o que nós vamos vendo no decorrer do tempo é que, para este governo, economia e saúde só se encontram na negação. E de negação em negação só se encontram numa coisa chamada morte. Para este governo, a economia e a saúde só se encontram numa coisa chamada morte. É na negação que eles se encontram para este governo. A negação do oxigênio, a negação dos recursos para os leitos de UTI, a negação na compra da vacina, a negação das medidas sanitárias decisivas para a ciência, a negação de todas as orientações sanitárias que dizem o tratamento precoce não funciona. O próprio laboratório da ivermectina disse ao mundo: ivermectina não funciona para a Covid-19. O próprio laboratório disse: a hidroxicloroquina não funciona para a Covid-19. O tratamento precoce, questionado pelo Ministério Público, fez com que o próprio ministro Eduardo Pazuello, com medo das medidas que pudessem ser tomadas contra ele, disse: eu nunca falei em tratamento precoce, eu dizia atendimento precoce. Ele próprio recuou e falou: não, atendimento precoce. Esse governo negou a compra das vacinas desde agosto do ano passado. Ele negou o isolamento ou o distanciamento social. Ele negou o uso da máscara. Ele negou aos governadores e aos prefeitos tudo que esses governadores e prefeitos pediram como coordenação nacional das medidas fundamentais de combate à pandemia. Ele negou a vacina que veio da China. Ele negou a vacina que veio da Rússia. Ele negou a possibilidade de combate à pandemia e levou ao país a esse caos. E da mesma forma ele nega o auxílio emergencial. Da mesma forma ele nega as medidas de desenvolvimento deste país. Ele nega o desenvolvimento, o emprego e a possibilidade das micro, pequenas e médias empresas se salvarem. E é nessa negação de uma e de outra, ele leva as pessoas à morte. Isso só tem um nome, é genocídio mesmo. Não tem outro nome. Não adianta querer criminalizar quem chama tudo isso de genocídio. Isso está no dicionário. Dicionário. E quando as pessoas da sociedade dizem isso,
querem levar essas pessoas a serem enquadradas na Lei de Segurança Nacional, como fizeram agora com o comunicador Felipe Neto, que merece toda a nossa solidariedade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo. O governo tem responsabilidade, sim, sobre essas mortes. E quando nós dizemos às pessoas fiquem em casa, sabe por que elas têm dificuldade de ficar? Porque elas têm que ir para a rua buscar o alimento, porque o governo não banca a sua permanência em casa de propósito. Isso é caso pensado. O governo não quer que as pessoas fiquem em casa, porque esse governo induz as pessoas à contaminação. Isso não é ingenuidade, isso não é apenas incompetência, isso é de propósito. Isso precisa ser olhado criminosamente. Isso é Código Penal, isso é crime de responsabilidade. Isso não é algo que nós podemos deixar passar em branco, não. Isso é induzir as pessoas à contaminação e à morte. A falta de oxigênio é a negação da possibilidade das pessoas respirarem. E já está claro que o ministro Pazuello sabia desde 8 de janeiro que ia faltar oxigênio no Amazonas. E todo mundo já sabe disso. E por que não fez? Por que não garantiu esse oxigênio? Então, é preciso que a gente compreenda isto. Isto não é apenas incompetência. Isso é omissão de socorro. As pessoas estão morrendo e este governo tem responsabilidade sobre isso. Aí alguns deputados dizem, o povo está sem comer, o povo está sem alimento. Isso é hipocrisia ou é o quê? Por que votou no auxílio emergencial que já está claro que vai ser de R$150 para 20 milhões de famílias? Que vai ser de 250 para um número menor e que vai ser para algumas mulheres 375. Por que as pessoas não deixam claro o que foi votado na semana passada? Por que não se deixa claro que este Congresso determinou pela sua votação majoritária este valor do auxílio emergencial? Nós suplicamos quase, como oposição, que nós não fizéssemos aquela votação, que a gente determinasse um valor maior do auxílio emergencial e que não fosse por emenda constitucional. Então agora não adianta falar que o povo precisa comer. Não adianta fazer essa intervenção agora aqui. O povo de fato precisa comer. A carestia está lá em cima dos alimentos. Mas esse Congresso não votou. O papel desse Congresso agora é reaver isto, é corrigir isto, e nós podemos fazê-lo ainda. Eu refaço esse apelo. Por favor, vamos ter outra atitude. Nós precisamos tomar uma atitude clara de ajudar os governadores e prefeitos que não são os responsáveis por essas mortes. Por favor, os governadores e prefeitos, na sua maioria, são responsáveis por salvar vidas. Eles foram confrontados pelo governo federal. Eles foram confrontados pelo governo federal, que induziu as pessoas a irem para a rua, a confrontar as autoridades locais, a não cumprirem as medidas, a tirarem a máscara, a não terem respeito, inclusive, pelas medidas de governadores e prefeitos. Até medida da cultura foi feita para não financiar projetos que não fossem aglomerando pessoas. Por favor, nós precisamos fazer a CPI, ao mesmo tempo que devemos tomar medidas para que governadores e prefeitos comprem diretamente vacinas, que ainda está em apenas 10 milhões de pessoas, apenas. Isso é crime, é o pior país em proporção de vacinados. Nós precisamos fazer a CPI. Pode mudar ministro, mas os crimes que já foram feitos precisam ser apurados.